ela conta com mulheres. Mulheres são grande força, né? Falamos até do grande poeta Erasmo, que diz que, Erasmo Carlos, que é uma mentira dizer que a mulher é sexo frágil. Então, vocês surpreendem com a força de vocês. Deus abençoe a vida das irmãs. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 18. Poderia falar também do sábio Salomão, né? Eu falei do Erasmo Carlos também, porque quem é de uma época, de uma geração, também lembra. Falei no domingo passado sobre o sábio, em Provérbios 31, e falei também ali, em saudosa memória, de um cantor secular, que também, na música secular, teve grande contribuição. Uma música de qualidade, porque a gente tem músicas seculares com boa qualidade, tem música secular que não vale porcaria nenhuma, né? Vamos ler o texto da palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 18, e nós vamos ler a partir do verso de número 9 até o verso de número 14. Lucas, capítulo 18, do verso 9 até o verso de número 14. Vamos ler alternadamente? Temos em tela o texto. Jesus, porém, contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. O fariseu, ficando em pé, e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Amém. Deus nos abençoe e aplique as verdades da sua palavra em nossos corações. Na minha época de criança e adolescente também, eu via alguns desenhos de super-heróis. Alguns deles depois se tornaram em filmes. E quando se juntava todos os super-heróis, se chamava Liga da Justiça. Tinha a Mulher Maravilha, o Super-Homem, juntavam todos eles. Nessa geração agora, o que se chama agora Marvel, né? E a Marvel, ela contempla vários super-heróis, né? Thor, Homem-Aranha, eu acho que o Hulk também, Homem de Ferro, enfim. Eu não sei se eu estou sendo preciso aqui, que eu não sou dessa época atual da Marvel, né? Então, talvez eu esteja, tu botou aí esse que não compõe, né? Eu lembro da Liga da Justiça, né? Interessante, a nossa infância traz memórias, né? Eu estou já visualizando o desenho, estou vendo a Mulher Maravilha naquele avião invisível. Quem é dessa época lembra, né? Tinha a Mulher Maravilha, ela tinha um avião dela que era o avião invisível, né? Saudosismo da nossa parte lembrar isso. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto da palavra do Senhor. Olhar para o capítulo de número 18 do evangelista, do Evangelho de Lucas, e ao ler todo o capítulo, para que a gente pudesse focar nesta parábola em si, a palavra que me salta aos olhos é prioridade. Olhar para todo este capítulo, o que eu vejo é prioridade, porque
É claro que no primeiro momento, do início do capítulo, vai falar a respeito do juiz iníquo, vai falar logo em seguida dessa parábola que nós lemos, do fariseu e do publicano. Depois Jesus fala a respeito das crianças, vai falar sobre o jovem rico e sobre o perigo das riquezas, e em seguida a gente vai seguindo até o próximo capítulo, o capítulo posterior, o capítulo de número 19, eu também identifico essa palavra como uma palavra-chave para estes capítulos 18 e 19, mas eu vou me ater ao capítulo 18, especificamente nesta parábola. O nosso irmão reverendo Guilherme tem dado os estudos bíblicos nas quintas-feiras falando a respeito das parábolas de Jesus. Jesus, ele traz algumas parábolas, e apesar da sua mensagem ser muito simples e clara e compreensível, ela não é para muitos compreendida. Mesmo que o evangelho seja puro e simples e que a mensagem ela seja clara, a compreensão das parábolas de Jesus, dos ensinos de Jesus, do evangelho de Jesus, é para os eleitos. É só lembrarmos da oração que o Senhor Jesus faz ao Pai, onde ele diz: graças te dou, ó Pai, porque o Senhor não revelaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. A revelação do Evangelho, ela é para aqueles a qual o Evangelho de Jesus se propõe a alcançar. Nós estamos diante de uma parábola, diferente de algumas outras parábolas que têm mais informações, mais detalhes, e que mesmo com a simplicidade e com a clareza, algumas delas envolvem uma atenção para compreendermos as suas mensagens de maneira mais clara. Mas esse texto aqui me parece mais claro ainda para compreendermos. E Jesus, ele choca, ele impressiona, ele quebra os protocolos, ele apresenta alguns protagonistas da sua mensagem que são improváveis e contraditórios para muitos. Olhar para a parábola do fariseu e do publicano, em primeiro momento, é olhar para um homem bom da história, que é o fariseu. Enquanto olhar para o publicano é olhar para o vilão da história, o ladrão. Porque o fariseu, ele era aquele seguidor da religiosidade, zeloso, né? Nós tínhamos, ou temos, alguns partidos judaicos de um grupo de religiosos, os essênios, os zelotes, os escribas, os fariseus. Esses eram aqueles que eram muito apegados à Torá, à lei, ao zelo com algumas coisas, com o rito. Então, olhar para esse fariseu aqui, em primeiro momento, nós acharmos que ele é o herói. Jesus, então, ele, conforme eu falei, ele quebra protocolos, ele surpreende. Porque, no primeiro momento, onde a gente pensa que o protagonista da história vai ser um, ele coloca outro. Ele vai falar de um juiz que é iníquo, e o capítulo 18, a partir do verso 1, vai falar a respeito de oração. E a mensagem da parábola do juiz iníquo é exatamente a perseverança. A palavra-chave para essa parábola do capítulo 18 até o verso de número 8 é perseverança. E ele traz como destaque do texto o juiz que é iníquo,
Mas tamanha é a aflição daquela pessoa que pede insistentemente, o juiz, mesmo sendo iníquo, ele atende o pedido daquela pessoa. E agora, anteriormente, foi até um dos motivos do estudo bíblico essa semana, nós lembramos também da parábola do bom samaritano, né? Onde o destaque é exatamente o improvável, o bom samaritano. Agora nós estamos em continuidade, Jesus falando sobre uma outra parábola do fariseu e do publicano, onde também nós entendemos que ele continua, depois de falar sobre a parábola do juiz iníquo, ele está falando sobre perseverança na oração, e agora ele continua ainda falando sobre oração. Só que a oração como um elemento de um ato litúrgico, como um elemento de um culto a Deus. E dois personagens do texto, nesta parábola, eles vão para este momento, o fariseu e o publicano. O publicano, diferente, é aquele que era o representante do Império Romano. Aquele que coletava os impostos dos judeus e levava para Roma. E agora, esse fariseu, ele começa, olhando para o texto, em destaque de dois homens. O que há de comum aqui, irmãos, são dois homens indo orar, como elemento do culto. Um fariseu e o outro um publicano. Ambos estão em pé. Ambos estão em pé em oração. O primeiro, o fariseu, ele está no templo. O segundo, o publicano, ele nem ousa entrar no templo, ele está distante. E as prerrogativas apresentadas no texto são expressas agora por este fariseu, onde na sua oração ele começa a fazer as suas defesas, os seus argumentos, para que Deus fosse a favor dele. Ele era, e ele dizia, um dizimista fiel. Ele diz isso, ele entrega o dízimo dele, ele jejua 2 vezes por semana. E ele cumpre a Torá. Aparentemente é o herói, é o exemplo a ser seguido. O outro personagem, um publicano, um grande pecador, coletor de impostos. Ele nem chega ao local conforme falamos. Ele está de pé, tal como o fariseu, só que ele não entra no templo, ele nem ergue os seus olhos, ele com a sua cabeça baixa, como alguém que efetivamente é devedor, e além de baixar a sua cabeça e os seus olhos, ele começa a bater no peito, expressar a sua própria miséria. Baixa a sua cabeça, bate no peito e começa a clamar: tem misericórdia de mim, pecador. Meus amados irmãos, o mocinho e o bandido, o herói e o vilão, prontos para nos dar algumas lições nesta manhã. Eu quero
exatamente falar sobre as lições que nós precisamos ter olhando para esta belíssima parábola contada pelo Senhor Jesus. Jesus, ele inverte todos os conceitos humanos de espiritualidade. Tudo aquilo que é provável, daquilo que nós entendemos como o que deve agradar a Deus, que é a entrega do dízimo, que é a prática do jejum, que é a guarda da Torá. Não que esse exercício, ele não deva ser feito por cada um de nós. Nós não estamos aqui nesse lugar julgando, que na verdade não é para essa proposta, a atitude do fariseu e fazendo apologia ou defesa de um pecador. Não é essa a ideia. A ideia da parábola é nos ensinar e nos mostrar como deve ser a nossa vida com Deus, como deve ser o exercício do nosso culto, como elemento deste culto, como deve ser a nossa oração. E que fica muito claro para nós, e a palavra que eu posso destacar aqui, olhando para este publicano, o texto vai dizer que ele se humilha, mas me parece que a palavra melhor do que ele demonstrar a sua humildade, é ele mostrar a sua sinceridade. A palavra que eu destaco para o publicano é sinceridade. Ele não apenas tem atitude de humildade, ele não expressa apenas atos exteriores, tal como o fariseu. Ele mostra quem ele é. Talvez a gente precise desconstruir a ideia de que é culto para o Senhor. Porque tem muitas pessoas, de maneira genérica, que acham que culto é cumprimento ritualístico. E culto é algumas práticas muito peculiares e parecidas, tal como a desse fariseu. Onde a gente vem aqui, vamos pensar agora nessa parte da manhã. A gente canta o hino, a gente entrega o dízimo e oferta, a gente canta os louvores, a gente ouve a palavra, a gente encerra isso e vai para a nossa vida. Precisa entender um pouco mais e com mais profundidade o que é culto. E mais do que é culto, o que é vida com Deus. Porque às vezes, irmãos, nós estejamos com os nossos comportamentos parecidos com a do fariseu. A gente mostra um estereótipo de santidade. Blazer, a camisa social, a postura, tudo isso são os nossos estereótipos. E que a gente faz disso expressões exteriores de que nós somos homens de Deus. E que talvez, e eu penso que se isso acontecesse aqui entre nós e na igreja, onde a gente, em algum momento, mesmo sendo presbiterianos e seguindo uma liturgia, um rito onde tem os seus elementos organizados espontaneamente, naturalmente, por uma ação poderosa e sobrenatural do Espírito Santo de Deus, todos nós nos colocássemos aqui quebrantados diante de Deus, desnudos e apresentando para Ele quem efetivamente somos nós. Como este publicano faz, sinceridade. Essa é a atitude deste publicano. Sinceridade é sincera. A gente já sabe, né? É o vaso com defeito
que no seu acabamento final, para esconder as suas rachaduras, a gente coloca cera nele. Sinceridade é vaso rachado sem cera. A gente mostrar quem a gente é. Quem é você? Quem você se identifica aqui nesta parábola? O fariseu com aparência, com cumprimentos, algo apenas exteriores. E a palavra que eu trago para o fariseu é falsidade. Não cabe, irmãos, a vida cristã com essa postura. Por mais que você cumpra todos os requisitos eclesiásticos, todos os compromissos como membro de uma igreja, não que não deva fazê-lo. Se isso for com falsidade, valeu de nada. Para Deus não teve valor algum. Porque se no primeiro momento a gente tem num personagem sinceridade, se no segundo momento a gente tem outro personagem fariseu, a falsidade, em Jesus nós temos a visibilidade. Ele sabe quem você é. Ele te conhece. Ele sabe da sua vida. Não adianta você mostrar as suas práticas religiosas, as suas ações exteriores, porque ele não se seduz por isso, ele não se encanta com atos exteriores. Talvez nós, humanos, nos encantemos com algumas pessoas, da maneira como as vemos. Mas ele tem visibilidade. Ele sabe o que está aí dentro. Ele sabe quais são as suas fragilidades. Ele sabe quais são os seus pecados ocultos. E na psicanálise, a gente diz que isso se chama recalque. A gente recalca isso. A gente usa o nosso superego para esconder aquilo que está lá no nosso interior, está dentro de nós. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, Ele vê tudo, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece o meu coração e o teu coração. Pastor, ok, você falou então a respeito do fariseu, falou do publicano. O fariseu apresenta falsidade, o publicano apresenta sinceridade. E em Jesus, ele tem a visibilidade, que ele conhece, ele sabe quem nós somos, ele nos conhece na essência, conhece até mesmo melhor do que a nós mesmos. E o que ele quer? Esse é o ponto importante. Ele quer quebrantamento. Ele quer que a gente se quebrante diante dele. Tal como esse publicano aqui. Ele quer que a gente se quebrante diante dele. Eu gosto muito da liturgia reformada.
eu gosto muito de atos litúrgicos, mas eu me encantaria por uma ação poderosa do Espírito Santo, onde a gente pudesse deixar todos esses atos em segundo plano, nos quebrantássemos diante daquele que é santo, onde a gente apresentasse na essência quem nós somos. Não precisa fazer isso para ninguém, mas pode fazer para ele. Aquele homem, ele não faz de si para si, tal como o fariseu, ele faz para o Senhor. Por isso que o culto dele e a oração dele e o serviço dele é aceito. Se você perguntar a uma criança quem é o herói, quem é o herói da Marvel, eles vão dizer o seguinte: aquele que me salva. Quem é o vilão dessa história, irmãos? Quem é o vilão dessa história, dessa parábola? Quem é? Digam. Hã? Quem, Cíntia? Hã? Fariseu? Fariseu é o vilão? Ele é o vilão? Só ele? O publicano é o vilão? O publicano é o vilão também. O fariseu e o publicano são vilões. Jesus é o herói. Ele que salva. Como é que está a sua vida com Deus? Quem você se identifica aqui? Será que você olha para o fariseu e diz: eu estou sendo assim? A minha vida tem sido só rito. A minha vida tem sido só compromisso. Eu vou lá. E aí, irmãos, eu não estou falando, é apenas, às vezes faz, tal como o fariseu, do serviço para Deus um rito, não no sentido de que a sua vida esteja sendo hipócrita, no sentido que você está vivendo em pecados de uma proporção maior. Mas a gente faz da igreja, sabe, um ato mecânico. E isso é farisaísmo. A gente vem aqui porque tem que vir. A gente vem aqui porque há 50 anos atrás me ensinaram o endereço, eu venho aqui automático. Isso é uma atitude farisaica. Você se identifica com esse personagem? Você se identifica com este publicano? Alguém que teve ou que tem tido percalços na vida, mas que está disposto a ser sincero diante dele. Seja quem você se identifica, o que Jesus quer de cada um de nós é quebrantamento. Conforme eu falei, ele é o herói. É ele que te salva. E talvez a gente precise entender de que muita coisa na nossa vida pode mudar, pode fazer sentido, pode nos dar plenitude de vida quando nós nos apresentarmos quebrantados diante dele. O Senhor nos abençoe. Que Ele mova o nosso coração para que a gente possa ser verdadeiro, sincero, com um coração puro diante dele. Que Ele nos abençoe. Vamos orar. Te agradecemos, Deus, pelo momento que tivemos aqui nesta manhã, ouvindo a Tua palavra e desejosos, ansiando pela ação do Teu Espírito,
trazendo para nós quebrantamento. Às vezes somos tão engessados, Deus, tão muito agente, tão muito ego, que a gente se bloqueia até para isso. Não que a gente seja capaz de impedir a ação, o poder da dinamis, do poder do Espírito Santo, mas a gente fecha de tal forma que nem se coloca à disposição do Senhor. Mas nada disso impede o poder do Espírito Santo para quebrar o nosso coração. Traz, ó Deus, quebrantamento e vida santa diante do Senhor para a nossa igreja, não apenas para a nossa igreja, mas para a igreja evangélica brasileira. Traz quebrantamento para as igrejas evangélicas espalhadas no mundo. Que a gente possa ter vida verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cear?